A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados, minhas amadas irmãs que têm nos acompanhado em nossas mensagens. Queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Que você se inscrevesse, nos ajudasse a divulgar nossas mensagens para que pudéssemos alcançar um público maior para a glória do nosso Deus. Divulgue essas mensagens, que você possa compartilhar com pessoas que você conheça e precise talvez ouvir essa mensagem. Estamos falando aí às quinta-feiras sobre adquirindo bênçãos e quebrando maldições. Tenho falado para os irmãos que nós, como cristãos, nós não podemos carregar uma maldição sobre nós. Nós não temos maldição sobre nós, a não ser aquelas que nós, às vezes, abrimos portas para que elas retornem ou para aquelas que o próprio inimigo, ele às vezes vem agir em nossas vidas, trazendo essas maldições sobre nossa vida, sobre o nosso lar, às vezes relacionamentos. E eu queria nessa mensagem de hoje estar falando para os irmãos sobre quebrando cadeias de maldições. Irmãos, talvez você fala, pastor, mas eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu sou uma missionária, eu sou um pastor, sou um presbítero, sou um líder na igreja. Eu não tenho maldição. Mas muitas pessoas, irmãos, elas sem saberem, às vezes elas carregam maldições na sua vida, às vezes familiares. Vi um exemplo de pessoas que, na sequência da sua família, vem pessoas que são alcoólatras, que caem na prostituição, relacionamentos destruídos, casamentos que são destruídos. Então você vê que várias situações, elas invocam como uma maldição na sua família. E eu queria tomar como um texto bíblico o livro de Isaías, capítulo 61. Eu quero estar lendo apenas o versículo 1, em que nos diz assim essa palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa te dar sabedoria, direção. Eu tenho falado, irmãos, que esse assunto não é um assunto tão profundo. Eu tenho dado aqui uma base, um alerta para você. Porque se fosse falar acerca de quebrar maldição, adquirir bênção, quebrar maldição de uma forma profunda, é necessário a gente fazer um estudo pessoal, mais didático, mais pessoal, mais em grupo. Mas aqui eu quero dar apenas uma base para você. Quem sabe tem passado por muita dificuldade durante muitos anos, você não entende por que às vezes você roda, está no mesmo lugar, você não consegue alcançar um objetivo produtivo, tanto financeiro como de vida conjugal, familiar. Você não consegue prosperar, não consegue ser feliz. E eu queria falar sobre isso, que tem muitas famílias, irmãos, que elas parecem que estão sobre uma espécie de cadeia de maldição. Ou se não, quando muitas pessoas parece que elas estão sobre uma cadeia de maldição. E por mais que a pessoa fale, mas eu sou evangélico, eu oro, eu recebo oração. Mas entende bem, tem situações que nós precisamos identificar em nossas vidas e rejeitar aquilo, irmãos. Porque enquanto o inimigo ele achar que ainda tem uma autoridade, ele ainda tem ainda uma liberdade para agir naquela situação da sua vida que talvez vem de sequências familiares. Coisas que vêm passando de pai para filho, de geração para geração.
Você precisa quebrar isso na sua família. Você não pode aceitar isso na sua família. Então pessoas são marcadas aí por certos vícios, pecados. Pessoas que, às vezes, que vivem na sequência de prostituição. São muitas vezes, irmãos, aquelas jovens que, quando não se casam, se engravidam. Isso passa de geração para geração e a pessoa vai achando isso normal. As pessoas, às vezes, vão achando isso normal, uma normalidade na família. Aí isso aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano na minha família, aconteceu também na nossa. Isso não é normal. Tem que quebrar essa sequência de maldição, é uma maldição. Sabe, a maioria de moças que se casam grávidas, as pessoas se casam grávidas, ou quando não se engravidam e criam filhos ainda solteiras. E quando não impera o vício do jogo, da jogatina. Isso tudo, às vezes, é uma maldição. Então você vê que há famílias que, às vezes, a história, você vê que ela é marcada pelo suicídio. Que você olha para a raiz da família, para histórias da família passadas, gerações passadas, você vê que teve suicídios. Isso são maldições que precisam ser quebradas na sua família e nas nossas famílias. Então você descobre que são coisas que vêm de gerações, de 3, 4 gerações que se passaram. Você ouve na família dos seus avós, dos seus tataravós, de bisavós. Você vê tudo isso que teve quadros parecidos com o que você está vivendo hoje. E quando chega na tua família, você não pode aceitar isso. Porque o texto que nós lemos fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. Para libertar, para sermos libertos pelo poder do nome de Jesus. Então você vê que essas cadeias podem ser quebradas, desfeitas pelo poder de Deus. Essas cadeias podem ser quebradas. Elas podem ser desfeitas, mas tem o poder do nosso Senhor. Então nós precisamos rejeitar as cadeias de maldição no que diz respeito a doenças. Irmãos, quantas gerações, famílias, em que passam de geração de pai para filho, quadros de depressão, família toda em depressão, e a pessoa, ela usa simplesmente aquela palavra, irmãos, dizendo, eu tenho esse problema de saúde, logo meu filho também vai ter. É como se já abrisse uma brecha, abrisse já uma maldição sobre a própria geração que está vindo, que é o filho, para que aquilo que está nele passe para o filho. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Olha, a minha avó foi assim, a minha mãe tem esse problema, eu tenho esse problema, já estou me preparando para chegar na velhice, eu me tratar desse problema. E sei que o meu filho vai ter. Isso é uma maldição, tem que repreender, você não pode aceitar isso na sua vida. Você não pode passar uma maldição que vem de avô, do seu pai, talvez chegou até você, mas você não pode passar para o teu filho, tem que repreender isso em nome de Jesus. Então você vê que logo que a pessoa fala, logo meu filho também vai ter isso. E depois o filho dele também vai ter. Então você vê que abre uma cadeia que vai indo de geração para geração, não cessa. Por quê? Porque a pessoa ela não repreende essa maldição. Tem que rejeitar essa maldição. Há pessoas que parece que estão vestidas, irmãos, com a maldição. Você olha para o quadro da vida da pessoa, parece que ela está vestida de uma maldição quando usa esses termos, essas palavras, como se fosse uma túnica na sua vida. E elas não conseguem tirar aquilo. Mas é preciso repreender isso da sua vida, repreender essa sua família. E eu queria, nessa oportunidade, quebrando cadeia de maldição, trazer para os irmãos como interromper essa cadeia de maldição, irmãos. Como eu posso interromper essa cadeia de maldições na minha vida? Primeira coisa, temos que entender. Quando Jesus ele veio ao mundo, foi para trazer-nos o Evangelho. Ele veio nos trazer o Evangelho.
as boas novas de que não precisaríamos mais pagar por nossa redenção, o que era impossível. Era impossível que o homem pagasse pela sua própria redenção, pois Cristo era a única fórmula de pagamento, enviado pelo próprio Deus. Não precisamos mais carregar sobre nós a maldição consequente do pecado, pois ele carregou sobre nós todas as nossas condenações. E Cristo nos libertou. Cristo, ele é a libertação da maldição. Primeira coisa para você entender é isso, que ele é a libertação de toda e qualquer maldição. Se você tem Cristo genuinamente na sua vida, não aceite essa maldição. Não fique debruçada nessa maldição, achando que isso é normal na sua família, que aconteceu com avós, bisavós, com seus pais, e tem que acontecer com você, e vai acontecer com seu filho. Rejeite isso em nome de Jesus. Ele é a libertação dessa maldição na sua vida. Essa libertação, ela vem sobre nós através de 3 canais importantes que eu quero passar para você. Primeira coisa importante que ele vem, primeiro canal importante, está nesse texto que nós lemos, Isaías capítulo 61, o versículo 1. Quero ler novamente para você, em que ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, eu e você. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, era nós que éramos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Nós estávamos algemados pelo inimigo, algemados às maldições, estávamos presos a um quadro de maldição familiar, e nós não podemos aceitar isso em nossas vidas. Isso foi quebrado. Cristo foi enviado para isso, para nos libertar da prisão, quebrar nossas cadeias, nossas algemas e nos colocar como homens e mulheres livres pelo poder dele. Então, o poder de Jesus, primeira coisa, o poder de Jesus como libertador. O Senhor Deus estava sobre Jesus e o ungiu para proclamar liberdade aos cativos e para abrir prisões aos presos, que eram nós, que era eu, era você. Estávamos presos a uma cadeia de maldição familiar. Eu era preso em uma cadeia de maldição familiar, o meu avô, meu pai, mas quando chegou em mim, eu tive reconhecimento, eu quebrei essa maldição. Ela não vai passar para os meus filhos, eu não aceito que ela passe para os meus filhos. Já foi quebrada pelo poder do nome de Jesus. Meus filhos são libertos pelo poder que há em Cristo Jesus. E eu hoje sou liberto pelo poder do nome de Jesus. Toda maldição que tinha familiar ficou lá com meu pai. Não passou, não passa para mim mais. Não passa para os meus filhos. Não vai passar para os meus netos. Graças a Deus que eu já tenho. São outras gerações. E é isso que o nosso Senhor veio fazer. Esse poder que nos liberta. O segundo importante canal é o poder da palavra do Senhor. Você olha João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Quando eu passo a conhecer a verdade, até o ponto em que eu era um ignorante, que eu não tinha conhecimento, eu vivia debaixo da maldição, eu vivia sujeito àquela maldição, mas quando eu tive conhecimento, eu fui liberto pelo poder do nome de Jesus, quando eu conheci a verdade que é Cristo Jesus, e ela me libertou em nome de Jesus. Eu sou liberto, eu sou livre em Cristo Jesus. Então você não pode ser uma pessoa presa nos grilhões de Satanás. Você é uma pessoa livre. Você está conhecendo a verdade. Você olha para o livro de Atos, capítulo 17.
Ele fala o seguinte: Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Enquanto eu sou ignorante na falta de conhecimento, Deus ele até me ajuda, me protege. Mas quando eu passo a ter conhecimento e eu continuo debaixo daquela ignorância, daquela maldição, daquele pecado, eu já não sou mais um inocente, eu sou consciente. Então quebra essa maldição, seja qual for ela na sua vida. Se na tua família tem esses quadros que eu falei de alcoolismo, de prostituição, de pecado, de falência, de suicídio, toma noção hoje, quebre isso na sua fala. Eu não aceito mais isso na minha família. Tudo que você vê na sequência que passou do seu avô para sua mãe, para os seus pais, está chegando a você, na sua família, repreende hoje em nome de Jesus e tome posse da sua vitória. Quadros depressivos, espírito suicida, síndrome de pânico, repreende isso, não aceite isso mais na sua vida, na sua família. E o último canal importante, o terceiro, importante para nossas vidas, que Jesus nos liberta, é o poder do Espírito Santo. No segundo, ele fala sobre conhecereis a verdade, ela vos libertará. Em que ela fala que o pleno conhecimento da verdade é o suficiente para que a própria verdade comece a agir sobre o homem. Então, voltando um pouco, quando eu conheço a verdade, ela é o suficiente para poder agir sobre o homem, sobre você, mulher, e te libertar em Cristo Jesus. Mas o terceiro requisito importante, canal importante, é o poder do Espírito Santo. Porque ele veio para libertar os cativos, os oprimidos e dar vida. Lá no Evangelho, na carta de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo, Romanos capítulo 8, versículo 2, ele diz o seguinte, Romanos 8, capítulo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida nos libertou, irmãos. Nos libertou do pecado. Nos libertou da morte. Então nós somos livres desse pecado, livres da morte eterna. Nós somos conduzidos por um caminho de vida eterna. E quando você lê Gálatas capítulo 2, versículo 4, você vê de pessoas que usam, como Paulo diz ali, de más intenções, para nos manter debaixo de um quadro de maldição. Mas a verdade nos liberta. O Espírito Santo está sempre trabalhando para livrar o homem de suas condenações eternas. Entende bem? O Espírito Santo está sempre trabalhando para poder nos libertar, irmãos, e nos dar uma vida em abundância em nome de Jesus. 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito está, a liberdade. Onde ele estiver, irmãos, a liberdade. Não é somente uma liberdade de pessoa agir, de pessoa cantar, de pessoa orar, de glorificar, não. A liberdade dos cativos, liberdade dos oprimidos. Então, onde ele estiver, se ele estiver na tua vida, na tua casa, na tua família, a liberdade. Devemos entender que temos compromisso com essa liberdade. Nós temos um compromisso com essa liberdade, pois ela não vem se não a buscarmos. A liberdade ela só vem se eu buscá-la. Se eu buscar a liberdade, eu vou encontrar, ela vai vir na minha vida. Você vai ver que na parábola dos talentos, entendemos que precisamos aprender a granjear. A granjear, irmãos. Tem pessoas que elas não aprendem a granjear. E em várias partes da Bíblia, observamos as mesmas ordenanças, mostrando-nos que não podemos ficar parados, esperando acontecer. Temos que ir ao encontro do problema e apropriarmos da nossa vitória. Nós temos que ir ao encontro do problema para vencê-lo. Tem pessoas que estão fugindo do problema. Você tem que ir de encontro ele com Cristo
pelo poder da palavra, e vencer esse problema e alcançar a tua vitória. Aquele que foge, ele não vence, mas quem enfrenta a luta com fé já é vitorioso e pode fazer as suas palavras do apóstolo Paulo, que diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, entretanto, muitos crentes não fazem assim e continuam passando por vários problemas. Muitos cristãos, eles se entregam. Muitas mulheres entregam os seus lares. Tem muitos que chegam até a dizer: olha, está na mão de Deus, o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Deus não vai fazer. Ele tem poder para fazer. Mas se você desistir, se você se entregar, não tem como os céus lutarem por você. Viu o exemplo de Estevão? Enquanto Estevão estava com os olhos fixos nos céus, glorificando a Deus, vendo o Filho de Deus, vendo os céus abertos, os céus estavam de pé, torcendo para o Estevão. Entende bem uma coisa? Os céus não batalham só. Não adianta você se entregar, não adianta você jogar a toalha e achar que os céus estão lutando por você, não. Jesus disse o seguinte: eu não vim apagar o pavio que fumega, está desanimado, está prostrado, mas o pavio está fumegando. Ainda existe uma centelha de fé, uma centelha de esperança. Conserve, fique em Cristo, mas não desanime, não abandone, porque se você abandonar, se você desistir, abandonar tudo, os céus não têm como lutar em teu favor. Eles só vão lutar em teu favor. Deus só vai enviar os anjos para lutar em teu favor quando Ele estiver vendo ainda uma centelha de esperança, de fé, um pavio fumegando, para que Ele possa ainda reacender essa chama e te dar a vitória. Então não aceite essas maldições, não aceite esses quadros de maldições sobre a tua família. A partir de hoje, comece a analisar, comece a observar. Por que não cresce aqui? Por que não frutifica ali? Por que não prospera lá? Por que não existe paz dentro do seu lar? Por que um ciclo de amizade não é conservado? Por que não existe harmonia dentro da família? Por que há esse quadro de vícios, de jogos, prostituição, de gravidez, de depressão, de síndrome de pânico? Por que tudo isso tem passado para a tua geração? A partir de hoje, observa e fala: Senhor, não quero mais ter isso na minha família. Eu não aceito isso mais na minha família, Senhor eterno. Estou repreendendo pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele possa te dar inteligência, ousadia, coragem e poder para você anular essa força do mal sobre a sua vida. Se for preciso, se for possível, convide homens ou mulheres de Deus para fazer uma campanha na sua casa e falar com eles: olha, eu preciso de uma campanha, tem um quadro na minha família que eu preciso repreender. E esse homem de Deus e essa mulher de Deus vai fazer uma campanha anulando toda a força do mal, quebrando toda maldição de geração que passou para você. Deus te abençoe. Quero estar orando por você, pela sua família. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer por essa palavra, meu Deus. Meu Deus, e que essa palavra ela penetre no coração desse ouvinte, dessa ouvinte desse momento. Esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, que tem vivido debaixo de um quadro de maldição. Meu Deus, quem sabe nesses tópicos que eu citei, esses exemplos que foi dado, ó Deus, depressão, síndrome de pânico, meu Deus eterno, quadros, ó Pai, de alcoolismo, quadros de violência, meu Deus eterno, pessoas que um caráter, meu Deus eterno, meu Deus, de imoralidade, quadros que vem passando de família para família. Eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus,
Anula essa força do mal, quebra essa maldição, abençoa agora essa família, abençoa agora esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, esse chefe de família, que esse lar seja um lar abençoado, próspero, meu Deus eterno, estruturado na tua palavra, meu Deus. E que essa palavra, Isaías 61, versículo 1, que o Espírito do Senhor está sobre nós, para nos libertar, ó Pai, de todo cativeiro, de toda algema, Pai, do inimigo. Meu Deus, que essa família seja agora liberta pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória. Quero estar encerrando na próxima semana essa palavra, essas mensagens sobre adquirindo bênçãos e quebrando maldições, passando para você 10 mandamentos para se quebrar maldições. Que Deus te abençoe, te dê a vitória e te dê aí um fim de semana, uma semana de bênção, em nome de Jesus.